Seja Deus louvado por esses momentos especiais que já estamos na presença do Senhor. É uma alegria para nós estar aqui nesta cidade abençoada e servirmos ao Rei Jesus juntamente convosco neste santuário. Louvo a Deus de coração por este privilégio maravilhoso que o Senhor nos dá de aqui servir juntamente com vocês. Louvo a Deus pela vida do muito digno pastor da igreja, o pastor Evaldo, sua muito digna família, amém, bem como os santos e abençoados irmãos aqui nesta maravilhosa região. Louvo a Deus de coração. O pastor já fez aqui o nosso pedido de desculpas, mas vale reiterar. Irmãos, perdoem-nos, nós chegamos um pouco atrasado. O certo era o voo estar chegando 3h20 da tarde, mas chegou foi 6h20. Então, nos perdoem em nome de Jesus. Mas Deus nos dá a graça de poder chegar e compartilhar com vocês esses momentos especiais. Amém, meus irmãos? Amém. Abramos as nossas Bíblias, por gentileza, no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Capítulo de número 16. Glória ao Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 16. É muito conhecido dos amantes leitores da Bíblia essa passagem. Diz-nos assim a Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 33. Assim está escrito: Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iuel, o betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, a afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então, capítulo 17, versículo 1, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém. Amém. Amém? Quantos glorificam ao Senhor por essa leitura bíblica? Amém. Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, eu tenho plena convicção de que os irmãos já ouviram muitos pastores, muitos pregadores, ensinadores, os irmãos, falando acerca deste capítulo, deste episódio aqui. Elias, o tisbita, morador de Gileade, chamando o rei, dizendo ao rei uma palavra, como um grande e verdadeiro profeta de Israel. A saber, o grande leão de todos os profetas. Obrigado, querido. Mas o que me chamou a atenção, meus irmãos, foi que a história coloca-se no meio da jornada bíblica espiritual, trazendo-nos um contexto. Não foi que apareceu do nada Elias, não. Tem um contexto para qual Elias vem a aparecer. E qual é o contexto, pastor? O contexto está especificado no capítulo 16, 32 e 33, ou melhor, 33 e 34. Que vem Deus tentando colocar, ou melhor, colocando a verdade das suas palavras proféticas. Como assim, pastor? Ora, morreu o irmão Josué, mas o irmão Josué fez uma promessa. O irmão Josué fez uma palavra de Deus. E qual foi a palavra que o irmão Josué fez, pastor? O irmão Josué, quando toca as buzinas e grita, depois de 7 dias passando em volta dos muros de Jericó, os muros de Jericó caem. Sim ou não, meus irmãos? Sim. E quando cai, ele, eu acredito, colocou um pé em cima da pedra e disse: ninguém mais vai reedificar, ou seja, fazer de novo os muros de Jericó. Aonde está isso, pastor? Está na Bíblia, capítulo de número 6 do livro de Josué. Ninguém reedifica. E há de ser que se reedificar,
no dia que colocar fundação na casa ou no muro de Jericó, o primeiro filho desse alguém vai morrer. E no dia que colocar portas, ou seja, tiver uma altura de andaime, como a gente diz lá no Brasil, né, irmão? Esqueci seu nome, campeão, mas lembro de você. Isso. Ivo. Irmão Ivo. Quando tiver na altura de andaime, aí então vai morrer o último filho desse que estiver trabalhando nessa obra. A palavra de Josué foi dita. E quando diz aqui na terra um homem de Deus, para tudo, meu irmão. Sim ou não? Um homem de Deus declarou, é verdade profética, vai acontecer. O que acontece? Morre Josué. E alguém diz, morreu Josué, acabou a palavra profética. Que nada. 400 anos depois, apresenta-se em Israel um rei chamado Acabe. E o rei Acabe é poderoso, é valente, sabe se dar muito bem com todo mundo, e está fazendo um grande esplendoroso reino, um grande esplendoroso governo. Todavia, está irritando os olhos do Senhor. Está fazendo coisas irritantes a Deus. A ponto da sua mulher fazer comida e dar para os profetas de Baal para comer. A mulher de Acabe, Jezabel. Lembra disso ou não? Diz-nos a Bíblia Sagrada que esse Acabe chama ao arquiteto, lá na região de Betel, lá em Betel, chama o betelita Iuel. E diz, Iuel, você pode me ajudar? O que é que o senhor precisa, rei? Eu preciso fazer dinheiro nas regiões de Jericó. Qual é o dinheiro que o senhor precisa fazer lá? A região de Jericó é muito conhecida, é muito famosa. Lá tinha umas muralhas imensas que foi um tal de Josué que derrubou elas. Eu quero que você construa de novo, a gente vai ficar rico em cima dessa construção, tá bom, Iuel? Iuel disse, está fechado. Acertaram um contrato. E aí o El começou. No dia que o El deu a primeira picaretada, bateu a picareta no chão para abrir o buraco e colocar aquela fundação, o arauto gritou e ecoou no meio da cidade. Morreu! Morreu! E alguém diz, quem morreu? Morreu o filho de Uel, o betelita Abirão. Acaba de morrer. E o pai vai chorar as mágoas, vai sepultar o filho, e a palavra de Josué, 50%, não caiu por terra. Amém ou não? Amém. Uma verdade profética, que passou 400 anos para que ela viesse a se cumprir. Segundo, pastor, ele vai continuando, chora, enterra o seu filho e continua a obra. A obra vai muito bem, obrigado. Eu acredito que Acabe faz uma vistoria semanalmente, mensalmente, e um dia Acabe chega e cadê o Iuel? Iuel teve que sair às pressas. Por quê? Porque morreu o seu último filho. Pois é, está na altura de andaime. Eu vim aqui medir para colocar as portas. 100% da palavra de Josué havia sido cumprida. Porque o que Deus fala, pode passar o tempo que passar, vai acontecer. Amém. Amém? Essa é uma verdade bíblica que estamos acabando de ler aqui. Agora, o que me encanta no texto, o que me toca no texto, é que Deus faz voltar a sua preciosa palavra. Em outras palavras, você está fazendo tudo de mal para mim, está me irritando, eu estou chateado com você, eu não estou gostando do que você está fazendo. Eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida, eu vou fazer ela voltar para que você me dê o valor, aleluia, daquilo que eu falei através de você. Versículo de número 34, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué. Não tem aí um final da história. A história continua, apesar do capítulo ser diferente, a história continua. Versículo 34 é o ponto final do capítulo, mas não o ponto final da história. Pastor, prova. Qual é a primeira palavra do capítulo 17? Qual é a primeira palavra? Hã? Capítulo 17. Então. O que é então? É prosseguimento. Então é o quê? É uma conotação de prosseguimento, de sequência. Não acabou aquilo. Deus só está colocando uma vírgula para continuar uma nova história. Glória ao nome do Senhor. E veja que coisa interessante. No capítulo 16, do versículo 34, diz, conforme a palavra de Josué, filho de Nun. Foi aí que, então, continuando, entra em cena Elias,
o tisbita dos moradores de Gileade. Eu glorifico ao nome do Senhor. Por quê, pastor? Olha a conotação que dá na Bíblia, meus irmãos. Quando a gente lê isso aqui, a gente vê as palavras de Josué não caíram por terra. Agora, para mostrar para o rei cego, para o rei irado, para o rei nervoso, para o rei que está irritando a Deus, Deus faz o seguinte: levanta um Elias no meio do nada. Aleluia. Amém. Se você pegar o seu mapa da Bíblia aí, você vai encontrar assim, Tisbe ou Tisbé, localização incerta. Alguns pregadores e até estudiosos dizem que é uma localização rural. Ele era o sertanejo. Do nada, lá de Tisbé ou Tisbe, apareceu Elias. Deus levantou, Deus içou, Deus ergueu e colocou ele com uma palavra. Para quê, pastor? Para asseverar que ainda existe um Deus do céu que cumpre o que diz 400 anos depois. Compreende isso, meu irmão? Como é isso, pastor? Ele é levantado de lá, sai da roça. Eu acredito que monta num cavalo, num jumento, sei lá, e vem até o reino. E quando chega no reino, coloca a mão em riste e coloca no dedo do rei. E olha a palavra verdade que nós vamos estudar aqui. Qual, pastor? A primeira palavra dele: vive o Senhor. Por quê, pastor? Porque ele tem algumas certezas espirituais. E a primeira delas é de que o Senhor é vivo. Deus é vivo. Como, pastor? Em outras palavras, vou te falar um negócio que é muito inteligente, você vai entender, você é inteligente. Josué falou há 400 anos. Aconteceu tudo o que ele falou. Todavia, o rei está dizendo assim: foi fatalidade. Morreu. Morreu o filho, morreu. Aí, o que Elias faz? Elias vem, traz a palavra e diz assim: ei, você que está achando que não é Deus, eu quero te dizer, Deus ainda é vivo, viu? Aleluia. Amém. Deus ainda é Deus. A palavra é: vive o Senhor. Por quê? Ei, Acabe, acorda! O que aconteceu ainda é Deus. Aleluia. Amém. Ou seja, o que Deus falou a teu respeito, Ele ainda é fiel para cumprir. E eu estou falando aqui numa questão de justiça, mas uma questão de bênção também é verdade. Aquilo que Deus te prometeu já fazem muitos anos, despreocupa o teu coração, sossega a tua alma. Deus ainda é Deus e a tua memória é falha, mas a de Deus é eterna. A de Deus é eterna. Aleluia. Esses dias eu fiquei pensando, será que eu me lembro de todas as promessas que Deus me fez? Pastor Evaldo, o senhor se lembra de todas as promessas que Deus lhe fez? Ninguém é capaz, nós não somos capazes. Irmão, eu sou crente desde a barriga da minha mãe, porque eu sou filho, neto e bisneto de pastor, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, sempre na igreja. E sempre na igreja Deus usava alguém. Até antes de eu nascer, minha mãe estava orando no círculo de oração, lá vem a irmã Corina, uma mulher do fogo lá na cidade de Indaiatuba. Ela vem orando, coloca a mão na barriga da minha mãe, o antes falou isso aí, coloca a mão na barriga da minha mãe e começa a profetizar: eis que este será levantado como profeta para as nações, e apregoará a minha palavra. E assim foi detalhando coisas que a minha mãe me conta hoje. Então antes de eu nascer, eu já tenho profecia. Como é que eu posso saber? Como é que eu posso saber das promessas que Deus tem para mim? Irmão, eu esqueço, a minha memória é falha. Agora a memória de Deus nunca, ele nunca falhou. Aleluia! A promessa dele, passe o tempo que passar, ela vai se cumprir. Agora, precisa Deus levantar um profeta sertanejo para lembrar o Acabe que Deus ainda é vivo. Ou seja, Acabe, isso aí foi uma fatalidade. Ou em outras palavras, Iuel, continua a obra para mim, faz os muros, reedifica a cidade, faz para mim, continua. E ele diz assim: não foi fatalidade não, foi que Deus ainda está vivo. Deus ainda está vivo. Amém. Essa é a primeira certeza dele: Deus ainda está vivo. E aquilo que ele falou, ele cumpre. Segunda certeza que ele tem, veja o que ele diz: vive o Senhor, Deus de Israel. Qual é essa certeza? Ei, ainda neste solo existe um Deus. Você entendeu isso? Ainda nesta pátria quem manda não é o dólar. Vamos colocar isso aqui de coração e vamos desmistificar isso para você. Quem manda ainda no planeta não é o Obama. Eu venho com o profeta te lembrar isso. Porque muitas vezes está dizendo: pastor, o que manda mesmo aqui é o dólar, é o verdinho. Se eu tenho é benção, se eu não tenho é desbenção. Não!
Quem ainda manda nesse solo é Deus. Aleluia. Deus ainda é Deus neste Israel. E o Acabe dizia, não, peraí, isso aí foi coincidência, isso aí foi acaso. Morreu os meninos lá porque foi acaso do destino. Isso aí tinha que acontecer mesmo. Não, o profeta Elias se levanta no meio do nada e diz, ei, Deus ainda é Deus. E ele ainda está vivo nesse Israel, glória ao Senhor. Você pode estar achando que não foi Deus que falou através da boca do profeta Josué, achando que é uma carga atômica e que destruiu os meninos dele. Não, Deus ainda é Senhor. E nessa localização que nós nos encontramos, Deus ainda reina soberano, glória ao Senhor. Quem manda na tua casa ainda é o Senhor. Quem manda na tua casa ainda é Deus. Não é a macumbaria, não é o teu nome na boca do sapo, não é nada de que o homem possa dizer que é. Quem manda, quem tem a última palavra é o Deus de Israel. Quantos creem assim, glorifiquem ao nome do Senhor. De verdade, nesse arraial, ainda quem manda é Deus. Amém. A gente fica pesaroso, e quando eu falo essas palavras é porque Deus me dá assim. Entende? Que gente fica pesaroso. Pastor, o médico deu 2 meses de vida. Mas pastor, esse remédio aqui, se ele não fizesse o efeito, ninguém mais faria. Irmão, quem manda no arraial ainda é Deus. Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando, irmão Anderson, o povo de Israel saindo do Egito. O povo de Israel saindo do Egito, levando, eu acredito que lá no meio da bagagem, na matula, alguma coisa para comer. Na pior das hipóteses, eles levaram o alho, o pepino e o quê? E o cominho do Egito, tá? Eles levaram na bagagem. Por quê? Se eu vou viajar, eu vou levar alguma coisa para mim comer. Eu não sei para onde eu estou indo, meu irmão. Pelo menos para mim comer, eu vou ter que ter alguma coisa. E eu comecei no primeiro dia. Eu guardei, no segundo dia a fome apertou. No terceiro dia meu menino chega e diz, meu pai, eu preciso de alguma coisa. Está aqui um pão, meu filho. E aí vai indo. Eu não sei quantos dias. Eu sei que chegou o dia em que a barriga roncou e não tinha nada para comer. E quando não tem nada para comer, o que acontece? Eu olho para Deus e digo, Senhor, por que eu estou com saudade do cominho, do alho e do pepino do Egito, Senhor? E Deus olha para minha vida, verdadeiramente está aí, ó, não tenho o que comer, está aqui, ó. O seu estômago está fechado, já faz 3, 4, 5 dias que não come, e agora? O que eu vou fazer? E aí começam a vir as palavras de murmuração. As palavras de murmuração começou a chegar na boca do arraial. Na boca de todo o arraial. Isso não foi uma vez, não. Isso aí foram várias vezes. Eu estou dizendo aqui numa primeira ideia para você. Saindo da terra do Egito, meia-noite, depois da matança dos primogênitos, saindo para o deserto. Sem eira e sem beira, sem saber para onde ir, sem GPS. Saí do nada. Estou falando no primeiro, segundo, terceiro dia. Isso acontece. Onde está o que vamos comer? Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei se alguém voltou no Egito, comprou alguma coisa, trouxe. Eu não sei se eles começaram a repartir alimentos. Eu não sei se eles na primeira parada já começaram a fazer um tipo de animal, colocar o cordeiro para assar, para comer aquele cordeiro. Eu não sei se eles levaram o restante do cordeiro que fora imolado para o sangue ser passado pelas portas. Eu não sei se eles levaram. Eu sei que essa dor de barriga, entre aspas, não deu a primeira vez, só aí. Ela vai dar de novo quando? Quando eles chegam na frente do mar, e diante do mar, o exército de Faraó atrás, do lado montanha, um olha para o outro e diz assim, ei, Moisés não sabe que no Egito tinha pelo menos sepultura para a gente ser sepultado, e agora a gente não tem mais o que fazer a não ser morrer, ser comido de peixe. Em outras palavras, o tempo na nossa jornada, na nossa trajetória, sempre vai nos colocar murmuração. No arraial, é uma murmuração aqui, é outra irmãzinha que puxa a cabana assim e diz, mas acabou tudo aqui em casa. A outra diz, acabou, não tem mais nada. E nesse momento de murmuração, nesse momento de confessar-nos uns aos outros sem ter o que comer, eu acredito, que alguém no meio do arraial se levanta como profeta de Deus. A Bíblia não registra, mas eu acredito que no meio desse Israel tem alguém que ainda é fiel a Deus. Amém. E de ser fiel a Deus ainda diz, ei, o nosso Deus ainda é Deus desse arraial. Amém. Deus ainda é Senhor. Aleluia. Mais dias, menos dias nós seremos provados, mas receberemos de Deus o quinhão e a verdade e a prática
prática do Espírito sobre as nossas vidas. E eu acredito, meus irmãos, que o primeiro povo a sair para fora do arraial, para ver um negócio como semente de coentro caindo em cima da barraca e afundando a barraca de mais ou menos um polvilho branco que caía sobre o arraial e tinha sabor de mel, eu acredito que os primeiros que viram foram os murmuradores. Quando eles olham para o maná caindo do céu, a primeira pergunta é: o que é isso? E aí alguém vai lá e lambe e tem sabor de mel, porque a Bíblia diz que maná tinha sabor de mel. E quando isso acontece, eu acredito que aqueles outros que disseram Deus ainda é Deus em Israel, começaram a cantar no meio da congregação: Deus ainda é Deus em Israel ou não? Tão verdade é isso, que eles pegam o primeiro maná, comem. E eles dizem: já que a gente não sabe se vai vir amanhã, vamos guardar. Cataram e guardaram. Só que no outro dia embolorava. O maná de segunda a sexta embolorava. No sábado não vinha maná. E o maná de sexta não embolorava para o domingo. Sabia disso? Irmão, isso é Deus ou não é Deus do arraial? Amém. Isso é providência ou é cuidado? Deus ainda manda na localização ou não? Pastor, mas está complicado. É homossexual para lá. É lésbica para cá. Pastor, esse mundo está perdido. Está perdido, mas quem manda ainda no mundo é Deus. Amém. É Deus. Aleluia. A minha certeza é: há um Deus vivo no céu que cumpre aquilo que promete. Há também um Deus que ainda manda no território. O Deus de Israel, o Deus dessa igreja, o Deus da tua vida. Glória ao Senhor. Aleluia. A outra, pastor, ele diz assim: o Deus vivo que cumpre promessa. O Deus da localização, mas o Deus também perante cuja face estou. O que ele está dizendo para mim aí, pastor? Ele está dizendo o seguinte: eu não sei na face de quem vocês estão. Eu não sei na face de quem você está, Acabe. Mas eu quero dizer uma coisa: eu estou na face de Deus. Sabe o que é estar na face? Eu vejo que a irmã usa óculos. Deixa eu ver quem mais usa óculos aí. A irmã lá atrás usa óculos, aquele irmão usa óculos. A única coisa que eu posso comparar com esse texto é a figura de um óculos, na cuja face eu estou. O óculos era Elias. Aonde? No rosto de Deus. Para onde Deus olhasse, teria que estar olhando Elias. Para onde você olha, quando você olha para lá, seu óculos olha para cá? Não. Para onde sua cabeça virar, você vai estar olhando com o óculos não vai sair. Elias está desse jeito com Deus. E aí eu começo a imaginar, fico idealizando mil coisas da minha cabeça e do meu coração. Veja, primeiro, Deus é vivo, ou seja, eu sei que Ele cumpre a promessa. Agora, como é que eu sei? É porque eu estou na presença dEle. Onde Ele olha, Ele tem que me ver. Elias, lá no meio da sertanejice, ou da selva, lá de Tisbé, ou Tisbe, como queiram, ele já tinha consciência de que a voz de Deus falara há 400 anos. Só quem tem consciência de que a voz de Deus fala é quem está na presença de Deus. É quem está na face de Deus. Elias tem a certeza e a segurança de que Deus nesse arraial manda. O Deus de Israel manda nesse arraial. Por quê? Porque eu estou na face dele e ele só faz o bem pela nação. Ele só faz o bem pela terra. Agora, por que ele só faz? Porque eu estou na presença dele. Aleluia, aleluia. Eu estou na presença em cuja face eu estou. Eu não abro mão. Pode vir governo, pode entrar governo, pode isso, pode aquilo. Eu estou na face do Senhor. E desta face eu não abro mão. Não saio. Amém. Não saio. Aleluia. Glória a Deus. Eu recebo a autorização do Espírito Santo de Deus para declarar sobre a sua vida uma cadeia espiritual como o apóstolo Paulo recebeu, meu irmão. Paulo foi enfático e disse assim: eu sou o preso de Deus. Ou seja, não dá para largar. Não dá para soltar, não dá para sair, não dá para escapar. Eu sou dele, ele é meu e acabou a conversa. Aleluia. Amém? Quantos têm essa confiança e essa fé nesta noite? Nada, nenhuma tempestade grande vai vir sobre a tua vida e te jogar fora, não. Desse barco você não sai. Aleluia! Desse barco nós chegaremos a portos espirituais seguros. Glória ao Senhor. Amém? Elias, mesmo estando lá na sertanejice, estar na presença do Senhor. E como é estar na face do Senhor? Como é, pastor? Eu não vejo outra forma de estar na face do Senhor, senão
atribuindo aqui coisas que você já sabe, participação efetiva dos cultos. Sim ou não? Está na fase do Senhor, é isso. O que mais, pastor? Oração. Mas, pastor, tem que vir para a igreja orar, às vezes a igreja está fechada. Não, você pode orar até dirigindo. Eu oro dirigindo. Eu oro no voo. Todos os voos, eu faço um compromisso, tenho um compromisso com Deus. Todo voo que eu vou fazer, ó, aqui, ou para o Brasil, onde seja, eu entro dentro da aeronave, dentro do banheiro da aeronave e estou lá orando. Estou lá, eu sou grande, né? E o banheirinho da aeronave é bem pequenininho, é só eu, o espelho, o vaso sanitário, eu fico olhando para o espelho, Jesus, tem misericórdia, me ajuda. E o Senhor acelera esse avião, eu quero chegar cedo, eu quero ir para a tua casa. E orando ali, você pode orar em todos os lugares. O que eu estou fazendo? Eu estou na face do Senhor. Jejuar é estar na face do Senhor. Buscar o batismo no Espírito Santo é estar na face do Senhor. Manter um bom relacionamento com a sua família, com a sua esposa, marido com a esposa, esposa com o marido, é estar na face do Senhor. Você acha que Deus está com você quando você está chutando até o cachorro da sua casa? Não. Deus vai estar com você quando? Quando você está tratando bem a sua esposa, é digna. Até mais você não pega uma mão e bate na sua cara. Vou bater aqui agora. Não. E ela é carne da sua carne, osso do seu osso, diz a Bíblia. Você bater nela é bater no seu rosto. Ou falar uma palavra forte a ela, você está falando uma palavra forte para você. Amém? Amém. Mas isso aí o pastor ensina aqui no culto de ensino. Pode ensinar. Cuja face está na face de Deus, na presença de Deus. E eu faço uma pergunta, até consciente a você. Você está na presença de Deus? Você está na presença. Aonde Deus olha, Deus vê você. Quem tem a mim no Facebook, lá essa rede social muito utilizada nos dias de hoje, sabe. Eu só posto coisa da Bíblia. Só coisa da Bíblia. E às vezes revelação que Deus me dá na palavra. E essa semana eu estava orando e Deus me deu uma revelação. E eu falei, isso aqui vai revolucionar, no mínimo. E foi isso que aconteceu. Eu perguntei assim no Facebook: Deus mais ouve ou Deus mais vê? E aí Deus ouve, Deus vê, mas Deus mais ouve, Deus mais vê. E eu fiquei pensando, e muita gente comentou, se você não comentou, depois comenta. Muita gente comentando. E eu falei, se depois de 50 likes eu vou dar a resposta. E a resposta foi essa: Deus, e guarda isso no seu coração, Deus mais vê. Deus mais vê do que ouve. Por quê, pastor? Me responde. Se a Bíblia diz que Deus ouve, mas não estou dizendo que Deus não ouve. Deus ouve, mas mais vê do que ouve. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, vírgula, mas se alguém é temente, a esse ele ouve. Então, primeira qualidade aí, tem que ser temente para Deus ouvir. Deus olha para cima, um cara clamando, gritando, peraí, você é temente? Não, então não vou nem te ouvir, não perco nem meu tempo. Segunda resposta, porque Deus mais ouve, melhor, Deus mais vê do que ouve. A Bíblia diz que Deus tem 7 olhos e não 7 ouvidos. Sim ou não? 7 olhos e não 7 ouvidos. Se ele tem 7 olhos, é porque mais vê do que ouve. Terceira resposta, se eu não me engano, depende o ouvir de alguém falar. Eu só posso ouvir se alguém falar. Então eu não posso, eu estou ouvindo sozinho. Estou ouvindo sozinho. Não! Eu tenho que depender de alguém falar para me poder ouvir. E vamos ser sinceros, ultimamente tem pouca gente falando com Deus. Por isso que Deus ouve menos. Entendeu isso? Terceiro detalhe, quarta resposta para ficar cravado no seu coração. Jesus diz assim, ensinando a orar: vós, quando orares, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que te vê em oculto, te vê e te recompensará. Ele não te ouve e te recompensa. Então eu fico envolvido não em falar coisas, mas em fazer coisas. Como assim, pastor? Você pode imaginar Deus no céu, olhando para um doido de um gordo, no banheiro pequeno de uma aeronave, orando para ele? Você pode imaginar? Eu acho que Deus dá risada, isso não é possível. E eu acredito que orar aqui da terra é uma coisa. Imagine orar lá a 10 mil pés de altura. Não tendo uma ideia humana aqui para você, tá? Para mim olhar para alguém orando lá na terra, eu vou ter que fazer isso.
Mas para me olhar alguém orando nas alturas, 10 mil pés, eu vou olhar mais ou menos aqui. Ah, ele está orando, nossa, é verdade, olha aí. Eu mais vejo do que escuto. Então, nós precisamos acordar para esses detalhes. O Deus do arraial, na presença que eu estou, mais vai ficar envolvido com o que eu faço e não com o que eu digo. Então vamos desmistificar isso aqui. Vamos parar de falar e vamos fazer? Como igreja do Senhor Jesus, nós temos um poder extraordinário no reino e no reino espiritual. Você é uma dinamite de Deus nesta terra, preparada como uma ogiva nuclear para ser explodida dentro da sua casa, porque os fragmentos da sua vida vão atingir os vizinhos à direita. Como é que você quer convidar o vizinho à direita ou à esquerda, sendo que você trata mal a esposa, chuta todo mundo, coloca o carro errado lá na driveway, o vizinho fica nervoso, esse crente aí? Irmão, vamos parar de falar e vamos fazer o certo. O nosso exemplo, ele vai arrastando pessoas, aleluia. Nós vamos sendo atraídos pelo exemplo. O que eu posso dizer? Filho, ora. Eu mando ele orar, ele diz, não, o senhor não ora. Agora, eu não mando ele orar, eu oro. Ele vai olhar eu orando e vai querer orar também. É ou não é? Então, esse Deus, na presença dele eu estou. E na presença dele eu estou, não de palavras, não de blá blá blá. Eu estou na presença dele com atitudes. Amém? Amém? Quarto detalhe que ele nos ensina aí. Nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Há quem diga que ele mostra e demonstra um excesso de confiança. Eu creio que não. Ele diz, aliás, um excesso de autoconfiança. Eu acredito que ele mostra um excesso de confiança apenas, e não autoconfiança. Autoconfiança é, eu confio que vai acontecer. Mas ele não, ele diz assim, eu estou na face de Deus, e na face de Deus, eu só posso confiar em Deus. E aí eu confio tanto, Anderson, aleluia. Eu confio demais, tanto, que eu sou capaz de dizer que nem é chuva e nem é orvalho. E olha que coisa interessante isso aqui. Chuva é uma coisa, orvalho é outra, completamente diferente. Chuva cai do céu por uma evaporação da terra. Orvalho vem do céu independentemente de evaporação. Compreende isso? Então o que eu posso dizer? Quando eu confio em Deus cegamente, e estou na presença de Deus piamente, fazendo a sua vontade, andando no seu caminho, eu posso declarar uma palavra até natural, mas eu também posso declarar uma palavra sobrenatural. Compreendeu isso? Ele diz, eu posso dizer para vocês que não vai cair chuva natural, mas eu posso dizer para vocês que nem orvalho, aleluia, sobrenatural vai cair sobre essa terra. Amém. Compreendeste isso? A nossa confiança deve estar tão grande em Deus, tão forte em Deus, que nós temos que declarar, ou fazer uso das palavras de declaração de uma autoridade espiritual que confiamos. Porque Deus é vivo. Eu estou na presença dele e ele é fiel. E é por isso que eu confio nele. A Bíblia diz assim, pode até eu me tornar infiel, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Amém. Compreendeste isso? Essa é uma palavra muito simples para a nossa alegria e regozijo. Pastor, isso é palavra para liderança? Sim, senhor. É palavra para todos os irmãos que vieram aqui para receber, como uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo para continuar na batalha, como uma reunião de obreiros. Essa é a verdade. Se você não tiver confiança no Deus que você serve, pode parar. Agora, se você confia exclusivamente no Senhor, crê, aleluia, que Deus ainda manda nesse arraial, que Ele ainda vive para cumprir aquilo que Ele promete, descansa o teu coração e só continua na presença de Deus, porque quando você continua na presença de Deus, aquilo que a tua boca declarar é aquilo que Deus realizará. Aleluia. Você pode imaginar Deus no céu escutando, Elias acabou de dizer, disse o que eu disse, nem chuva, nem orvalho cai da terra. E aí Deus vai lá, não sei o que manda chuva à terra, se é o departamento de água do céu,
não sei se é a marcenaria do céu, não, a marcenaria não é, né? Mas o departamento de água, o SAI, Serviço Autônomo do Céu, chega lá e Deus diz assim, para tudo, não chove, para tudo, nem orvalho vai. Amém? Claro, o Senhor mandou, está tudo fechado. Eu acredito que aqueles anjos torcendo aquelas torneironas, só para você entender, torcendo aquelas torneironas, ó, a partir de hoje, ó, greve para todo mundo, todo anjo liberado, vai para a praia do céu, nem vai chover mais. E todos os anjos fecham a mão, lavam as mãos, e aquilo fechado. E aí o apóstolo Tiago diz assim, Elias, sujeito, eu fico apaixonado com isso, sujeito às mesmas paixões que eu. Ele orou a Deus e Deus fechou o céu durante 3 anos e 6 meses. E por 3 anos e 6 meses não choveu do céu e não caiu orvalho. Aleluia. Será que eu estou na presença do Senhor suficientemente para dizer isso? Pastor, evidentemente o senhor vai dizer que não vai chover e não vai chover. Não, eu estou dizendo de outras coisas mais simples do que chuva. Quer dizer assim, esse ano, se Deus me ajudar e eu estiver na presença dele, eu não vou pegar uma gripe. Eu fiz isso em 2012. Eu fiz isso e não peguei uma gripe. Janeiro deu uma gratidão na igreja. Senhor, eu não quero pegar uma gripe esse ano. E aqui está a minha gratidão, como oferta de gratidão. Passou 2012 inteiro. Novembro de 2012 me deu uma baqueada, um febrão. Eu disse, meu Deus, ei Jesus, tem misericórdia. Minha esposa disse, olha, tá em pé, falta um mês, aí se aguenta, hein? E eu fui, levantei, não tomei remédio. Quando foi 31 de dezembro, entreguei outra gratidão. Senhor, obrigado, porque eu não fiquei gripado e não gastei com remédio em 2012. Amém. Aleluia. Então sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Não é preciso parar o céu, parar a chuva. Não, faça coisas simples. Mostra para Deus, Senhor, eu estou na tua presença, sou obreiro, dizimista fiel, ordenado na obra para fazer alguma coisa para ti, não estou em pecado, não estou errado. Senhor, eu vou fazer um voto contigo, um compromisso contigo, Senhor. E o meu compromisso é esse. Tá. E quando você faz, Deus do céu se levanta e assina embaixo. Eu acredito que o prazer de Deus era olhar para a situação e ver todo mundo lá com o copo seco. Eu acredito que o prazer de Deus, pastor Evaldo, foi olhar para o Ribeiro de Querite e dizer assim, aí Eli, você não mandou parar tudo, nem chuva cair? Agora estou aqui, Eli. Come um pedacinho de pão, pega um pedacinho de carne aí e mantém sua goela seca, Elias. Porque você falou e está aí, ó. A Bíblia diz. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Ribeiro de Querite secou. Elias olha para ele e diz, Senhor, o Senhor não precisava ser tanto assim. Eu fico apaixonado com Deus porque dias vão, dias vêm. Antes de Deus mandar uma torrencial e uma abundante chuva na vida do profeta e na vida de Elias, lá no Monte Carmelo, como vocês sabem muito bem, ele edifica um altar ao Senhor. Depois dos profetas de Baal teria edificado um altar. E aí, interessante, ele pede para cavar um rego em volta do altar. Lembra disso ou não? Ele cava uma valeta. Para quê? Para colocar água. Agora pergunto para você, chovia naqueles dias? Onde ele vai buscar água? A sua confiança em Deus tem que ser tão exagerada que você tem que provocar a Deus e dizer, Senhor, eu vou pedir água, vai ter que aparecer água aqui. Aleluia. Então, verdade é que ele diz, traz para mim 4 cântaros cheios de água e reparte sobre este rego, glória ao Senhor. Ou seja, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você está na presença dele, pode pedir, que vão trazer. Amém. Mas trazer aquilo que o Senhor falou que não era para aparecer? Pois é, se Deus é Deus na sua vida, eles vão trazer. Aleluia. Foi tanta água que transbordou o rego, aleluia. Transbordou aquela cova, meus irmãos. E quando transborda, ele diz, agora eu sei que o Senhor está comigo, Senhor, manda fogo nesse altar. E Deus, que estava acostumado a ir no departamento de água do céu, agora vai na marcenaria do céu, ativa o maçarico do céu e começa a mandar fogo sobre o altar de Elias, e aquela chama incendeia, consome a água, consome a lenha, consome o sacrifício, consome as pedras e consome até o pó. Isabel, até o pó. Irmão, eu já vi fogo queimar muita coisa, mas queimar
Pó de pedra, nunca vi. Já viu fogo queimar pó de pedra? Pois é, isso aí é Deus. O fogo consumiu. Quando consumiu, o fogo não esqueceu de consumir a dúvida do povo. Porque todo o povo olhou a Elias e disse: verdadeiramente tu és homem de Deus. E há Deus em Israel. Amém. Amém? Esta é a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Amanhã tem mais fervendo lá em Dartmouth, né, pastor? Dartmouth. Vamos lá em nome de Jesus. Irmão, chama o povo. Vamos lá em nome de Jesus, tá bom? Se você não tiver dinheiro para gasolina, fala comigo, que eu falo com o pastor e você vai. Tá bom? Em nome de Jesus. Amanhã vamos ferver lá. Convida alguém, chama o povo e vai ser uma bênção, é palavra ao seu coração. Hoje, amanhã e depois, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Obrigado por essa oportunidade. Podemos orar? Estejamos, pois, em pé, por gentileza. Aleluia. Quantos entenderam a palavra desta noite? Amém. Quantos têm coragem de ser como Elias, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Será que nós temos coragem de pelo menos dar um passo de vitória, um passo de fé? E não perder o nosso tempo aqui nesta noite, mas mostrar a Deus a nossa confiança exacerbada nele, cheia dele. Sair do nosso lugar, dar um passo aqui à frente desse altar. Tem espaço aqui para todo mundo. Vamos ajoelhar aqui na frente e vamos clamar ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Pastor, o senhor gosta do barulho, né? Não, eu gosto é do fogo do Espírito Santo de Deus tomando a vida dos crentes e tomando a minha vida em nome de Jesus. Eu creio que você veio como um propósito aqui nesta noite. Eu creio que você trouxe no seu coração um motivo para estar aqui. Senhor, eu vou lá não é para ver o Géser, não. Não é para ver se ele engordou, se ele emagreceu. Eu vou lá é para sentir a tua presença e viver a adrenalina da tua palavra nas minhas veias e no meu coração. Em nome de Jesus, comece a orar agora, se você pode. Em nome de Jesus, comece a clamar a Deus e dizer: Senhor, o meu calo está doendo, é do lado direito desse pé. Senhor, a minha dor está agoniante aqui, Jeová. Senhor, vem aqui para me socorrer. Em nome de Jesus, seja tocado agora pelo Espírito Santo. Abra tua boca e comece a orar agora. Deus ainda é Deus, esse arraial. Quem manda na tua casa ainda é Jeová. Quem manda no teu arraial ainda é Deus. Sei lá, que manda. Deus ainda manda na tua família. Deus ainda é Deus na tua casa. Confia somente, descansa o teu coração. Entrega a direção ao Espírito Santo de Deus e deixa ele fazer, e deixa ele trabalhar. Ore agora, ore agora. Ore agora, ore agora. Sinta o fluir do Espírito Santo colocando palavras de oração no teu coração e gemendo por ti agora intercessoriamente. Sinta agora o Espírito Santo descendo sobre a tua vida, sobre a tua cabeça e lotando a tua alma com palavras de intercessão ao Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, intercede por nós agora. Espírito Santo, entra neste coração que não tem força para clamar, não tem força para suplicar, e faz agora a tua obra, realiza agora o teu milagre, Senhor. Nós queremos declarar a ti, Senhor, que ainda confiamos em ti. O nosso arraial ainda quem manda é tu, Senhor. Vem e sobeja as tuas bênçãos sobre nós. Aleluia, visita o teu povo com renovo espiritual. Visita o teu povo com força espiritual. Visita o teu povo com fortificação espiritual nesta hora, Senhor. Eu oro, Pai, confiado e crendo que Tu és Deus e Tu ainda tens o controle de todas as situações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque-se em pé agora em nome de Jesus e no exercício de fé, como sempre eu faço, as duas mãos ao alto, se você tem mão. Só se você tem mão, diga eu. Não, você pode mais. Eu. A partir de hoje, confio que Deus ainda manda no meu arraial. Sei que Ele ainda é vivo. Estou na presença dele. E vou a partir de hoje declarar o sobrenatural na minha vida, a vida do meu ministério, a vida da igreja. E isso vai acontecer. Eu creio
Só quem crê adora o Senhor, glorifica Ele. Adora o Senhor, abraça alguém, glorifica o Senhor. Volte para o seu lugar adorando ao Rei Jesus. Confia somente no Senhor Deus.